1 João capítulo 1, versículos 5 a 10. Vida cristã exige coerência. Ok, esse é o nosso texto de hoje, é o segundo, já fomos de 1 ao 4 e agora de 5 a 10 do capítulo 1. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fique bem à vontade, será um prazer tê-lo como mais um dos ouvintes do nosso canal. E no final coloque o seu like ou dislike, fique bem à vontade. Como eu já falei e gosto de repetir, que as nossas mensagens em 1 João e outras mensagens que venhamos a fazer são mensagens sucintas, rápidas, com uma duração de no máximo 15 minutos. E o meu desejo é, além de comunicar uma mensagem rápida, é ao mesmo tempo mostrar como nós trabalhamos com a estrutura para que uma mensagem expositiva seja fiel ao texto. Então vamos lá. Já falamos, vida cristã exige coerência. E a grande ideia? A coerência da vida cristã só pode ser real com a verdade. O que é grande ideia? A grande ideia é um condensamento de todo o texto. É como você jogar todo o texto num liquidificador e derramar e beber num só copo. Então, a grande ideia, ela resume tudo que diz o texto em poucas palavras. Isto é importante. Adiantando um pouquinho mais. Sempre é bom fazermos observações que nos ajudam a entender o texto. Como se dão essas observações? Por exemplo, nós vamos pegar as palavras que repetem e alguns verbos e alguns adjetivos, substantivos. Por exemplo, a condicional se, ela aparece 5 vezes no texto. Esse confronto entre mentira e verdade, esse confronto aparece 2 vezes. O confronto de luz e trevas, ele aparece 3 vezes. E a palavra comunhão aparece 2 vezes. Por outro lado, os verbos que vêm a seguir, se dissermos, aparece 3 vezes e sempre do lado negativo. Se andarmos, aparece 1 vez e sempre positivo. Se confessarmos, aparece 1 vez e sempre positivo. O que eu quero dizer com isso? Que isso sempre nos ajuda a entender o texto, a entrar dentro do texto para arrancar aquelas lições preciosas e também para estruturarmos o texto na apresentação do mesmo na mensagem. Vamos um pouquinho mais adiante. Verdades que devemos saber e praticar. É interessante que eu coloco o verbo saber e praticar. Saber porque no primeiro ponto, saber que Deus é luz. E praticar no segundo e no terceiro. Praticar não somente falando e praticar fazendo. Ok, ditas essas palavras, nós vamos em frente. E agora eu quero colocar para vocês a primeira verdade que nós precisamos saber. Saber que Deus é luz. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Uma das coisas que nós precisamos constantemente cultuarmos é conhecer a Deus. Através da palavra de Deus, nós encontramos infinitos meios de sabermos quem é Deus. Deus é luz. E na carta de João aos crentes de então e a nós também, ele chama-nos a atenção para conhecermos principalmente algo muito importante, que Deus é luz. E se Deus é luz, subentende-se ou entende-se que não dá para se esconder nada de Deus. Deixa eu contar uma experiência que eu vivi nos Estados Unidos. Eu visitei um membro da igreja que ele restaurava carros antigos. E
olhando lá, ele restaurou um carro, um Oldsmobile 32, se eu não me engano, é aquele tipo guarda-louça, quadradão. E a coisa era muito bonita, é impressionante. Uma lata de tinta que custa em média 20, 25 dólares, para aquela restauração, para ser um produto finíssimo, custava 65 dólares. E uma particularidade, o mesmo acabamento na superfície do paralama era também o mesmo acabamento na parte inferior do paralama. Tudo isso sabe para quê? Para que quando chegasse a luz na competição, no lugar em que a luz penetrava em todos os cantos possíveis, em todos os ângulos possíveis, os juízes pudessem ver se havia pelo menos algum defeito. E aquele carro passava por uma prova extremamente difícil. Tudo era visto. O nosso Deus é luz. E é uma luz que não esconde absolutamente nada. Ela vê tudo. Ok? Vamos em frente? Praticar não somente falando. Olha os 3 versículos que nós temos aí, os 3 verbos. Dissermos, dissermos, dissermos. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Por outro lado, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e também é mentira, a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Queridos irmãos, observe que os 3 verbos é você falar, mas o falar não bate com o agir. Você só está falando, falando, falando. Se você faz isso, mas não faz isso, você está se enganando, você está pecando. É uma questão muito interessante porque às vezes falamos demais, mas não praticamos. Acho que todos nós conhecemos algumas ovelhas que precisam ser tratadas porque falam, 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 mas não passa do falar, não vão para a ação. E por isso que agora nós vamos para o 3º ponto, praticar fazendo. Agora sim, agora é pé na estrada, agora não é só blá, 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 não. Então, versículo 7, mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós andamos na luz porque Ele está na luz. E se Ele está na luz e nós estamos andando na luz, nós temos comunhão com Ele. O versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Como que Ele vai nos perdoar? Se confessarmos. Não é simplesmente se falarmos, acho que eu vou confessar. Não, é se confessarmos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Agora, vamos para a nossa conclusão. Na conclusão, nós precisamos conhecer mais e mais a Deus. O conhecimento de quem é Deus traz temor. Meus queridos irmãos, às vezes passa desapercebido na nossa vida cristã o cuidado, o esmero de procurar conhecer a Deus. Porque à medida em que nós conhecemos Deus, sabe o que acontece? Aumenta o nosso temor diante do fato que nós sabemos que Ele sabe até os nossos pensamentos, mesmo quando eles não são concretizados. Aquilo que nós vamos pensar, Deus já sabe. Ele sabe de tudo. Por isso, este é algo muito importante para nós cultivarmos. O conhecimento do caráter de Deus, das ações de Deus, de quem Deus é. Isso deve nos levar a muito temor. Vamos em frente? Só falar não adianta. Eu vou contar a história do meu papagaio. E também
Não adianta sairmos dizendo, vivermos no gerúndio, orando, pensando, analisando, estudando. Meus queridos irmãos, não é só falar. Deixa eu parar um pouquinho aqui e falar um pouquinho dos gerúndios. Às vezes eu encontro pessoas que estão vivendo assim um momento talvez difícil e eu pergunto, escuta, como que você está trabalhando com isso? Ah, pastor, estou orando. Ai, que beleza, que vida cristã. Estou analisando, estou pensando. Esse gerúndio parece-me que coloca a pessoa presa. Há um ditado americano que diz stick na mud, preso na lama. É mais ou menos isso. Gerúndio, orando, pensando, analisando, estudando. Não gosto muito dessa ideia. Só falar não adianta. Então deixa eu contar a história do meu papagaio. Quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, lá no estado do Paraná, eu ganhei um papagaio. E esse papagaio, ele falava bastante, era um papagaio extremamente inteligente. E ele tinha uma particularidade muito interessante. Quando ameaçava chuva, ele subia lá no topo do telhado e o danado começava a cantar glória, glória, aleluia. Meus queridos irmãos, que vida fantástica tinha aquele papagaio, uma vida de devoção. Os vizinhos ouviam a mensagem do glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Só que, quando ele descia do telhado, ia no puleiro que ele tinha ali próximo à porta da casa, se minha irmã passasse perto, e algumas vezes ela não percebia, distraída, passava perto, ele pulava na cabeça dela e a agredia e dizia que te pia, que te pia, que te pia, que significa em espanhol eu te pego, eu te pego. E ela saía correndo desesperada porque ele bicava, ele tinha um ódio dela. Mas é interessante, lá no telhado, ela era um excelente crente. Mas na prática, na hora vamos ver, de amar a quem ele imaginava ser sua inimiga, ele não amava, não. Então voltemos lá, só falar não adianta. Em último lugar, mas se andarmos, se confessarmos, aqui é ação concreta, é pé na estrada, é atitude, é praticar. Então, o andar e confessar, aí é pé na estrada. Aí não é só ficar ali no gogó, dizendo eu amo. É interessante você ver algumas pessoas, eu amo muito meus irmãos, eu faço tudo por eles. Aí você percebe que eram conversas vazias, mas quando você coloca na prática o andar e confessar, aí é diferente. Aí é pé na estrada, é ação. Não é ficar só no discurso, não. É ficar nas ações positivas na vida cristã. Se nós amamos o nosso irmão, significa que estamos refletindo o amor de Deus para conosco. Se confessarmos nossos pecados, Ele vai nos perdoar, mas é preciso confessar, não é só no blá blá blá, não. E não é só dizer, mas é fazer. Meus queridos irmãos, lições preciosíssimas para a nossa vida e terminando esta mensagem, a minha oração é que Deus o abençoe grandemente através deste rápido